E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje nós iremos falar sobre desertificação. Primeiro, nós precisamos saber do que se trata a desertificação. Pessoal, desertificação é o processo de degradação da terra em ambientes de clima árido, semiárido e subúmido, certo? Essa degradação ela pode acontecer por causas naturais ou intensificadas pela ação antrópica, tá? Então, conhecendo esse conceito, aí a gente vai partir para o que seria degradação da Terra, pessoal. Existem três pontos principais em relação à degradação da Terra. O primeiro é que essa degradação da Terra, ela se dá pela degradação do solo, certo? E também dos recursos hídricos. Então, quando acontece essa degradação da terra, eu tenho tanto problemas ligados ao desgaste do solo, quanto dos recursos hídricos, tá? Porque existe uma dinâmica de interação entre esses elementos, ok? Temos também a degradação da vegetação e da biodiversidade. Então, aquele ambiente que passa pelo processo de desertificação, ele vai ter uma alteração do solo, dos recursos hídricos, na vegetação e, consequentemente, uma redução na biodiversidade, ok? Temos também, pessoal, a qualidade de vida da população que está naquele ambiente sendo afetada, certo? Já que todos esses problemas anteriores que eu citei vão acabar atingindo aquela sociedade que depende daquela terra, que depende daquele solo, certo? Então, essa definição, ela foi criada na ECO 92, né, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada aqui no Brasil no ano de 1992. Aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Ela também é conhecida como Rio 92, certo? Então, a origem dela foi lá. Nessa mesma conferência, pessoal, houve negociações, acordos entre as nações para que fosse organizada uma conferência, né, uma convenção internacional para discutir a desertificação e a seca. Certo? O Brasil é um dos signatários da criação da convenção para discutir a temática desertificação e seca, ok? Só que aí vem o primeiro ponto importante que deve ser discutido. Quais são as causas da desertificação? Porque se é um fenômeno que acaba alterando as características naturais de um solo, de uma vegetação, né? Quais são as causas? Aí nós vamos ter um conjunto de causas, certo? Vou citar algumas delas. Primeiro, pessoal, utilização do solo de forma intensa, de forma exaustiva, dentro da agricultura moderna e também da agricultura tradicional, certo? Se o solo é usado de forma intensa, sem que haja tempo dele recuperar, né, os seus nutrientes, dele recuperar suas características naturais, ele pode passar pelo processo de desertificação, tá? Essa área pode passar pelo processo de desertificação. Pessoal, pecuária extensiva. Pecuária extensiva também é uma das grandes causas que intensifica o desgaste da terra e que pode também provocar a desertificação. Temos o desmatamento de áreas, né, de vegetação nativa, áreas de preservação também sendo desmatadas, certo? Margens de rios, da mata ciliar sendo retirada. Tudo isso acaba afetando as características naturais do solo e possibilitando que esse solo ele passe pelo processo de desertificação. Temos também práticas indevidas de irrigação sem a devida drenagem do solo, certo? Mineração. Então, todos esses pontos que foram citados agora podem agravar o processo de desertificação, que pode iniciar de forma natural, mas que pode ser intensificado pela ação humana. E aí, um ponto muito importante é que qual é o contexto das áreas onde acontece o processo de desertificação? Porque existe um contexto histórico,
Existe uma realidade local. Então, qual é a realidade local nas regiões onde o processo de desertificação ele está se tornando cada vez mais intenso? Primeiro ponto, primeira realidade. Pessoal, as regiões onde acontece esse processo de desertificação é habitada pela população mais pobre. E essa população mais pobre, ela não tem outra opção a não ser utilizar-se desse solo para tentar produzir o seu alimento. Então, não existe a possibilidade desse solo ter um tempo de recuperação, porque aquela população que tem poucas áreas para cultivar, ela vai precisar anualmente usar aquele solo, sem dar o devido tempo de que ele venha a se recuperar. Então, essa é a primeira problemática aí, né? Segundo, pessoal, muitas vezes as tecnologias que são utilizadas não são as adequadas para que haja um cuidado e uma conservação do solo. Logo, intensifica-se o processo de degradação da terra, certo? Então é outro contexto. Hoje está se utilizando muita tecnologia, mas nem toda tecnologia é adequada para a conservação do solo. Outro detalhe importante, pessoal, é inclusão das regiões secas nos mercados nacional e internacional. Pessoal, vou dar um exemplo local, certo? Ultimamente, a região Nordeste ela está se tornando um centro de produção de frutas tropicais, certo? A região ali do Vale São Francisco, certo? Pertinho ali de Petrolina, Juazeiro, né? Aquela região, ela está produzindo em grande quantidade frutas tropicais por meio da irrigação, certo? Então, se houverem práticas inadequadas, porque agora aquela área que é uma área semiárida, propensa ao processo de desertificação, se as técnicas utilizadas não forem adequadas, aquela área pode passar pelo processo de desertificação nos próximos anos. Pode iniciar esse processo, certo? E o Nordeste brasileiro, ele já é marcado por esse processo, né? Existem algumas áreas no nosso território que passam pelo processo de desertificação, mais especificamente aqui na região Nordeste, ok? E aí vem o segundo ponto. Nós falamos das causas. Tudo que tem uma causa, ela vai ter uma consequência. E aí, pessoal, quais são as consequências do processo de desertificação? Nós podemos dividir as consequências em 4 eixos. O primeiro dele são as consequências sociais. Então vamos lá. Primeira consequência social: abandono das terras por parte da população mais pobre, as migrações. Então a população ela não vai ter outra opção, já que ela não consegue produzir naquelas terras. E aí ela tende a sair, tende a migrar, né? Então o processo de desertificação é considerado um fator repulsivo no processo migratório. Temos também a diminuição da qualidade de vida, da expectativa de vida da população e o aumento da mortalidade infantil, certo? Já que aquela área ela não vai estar conseguindo suprir as necessidades da população que ali se encontra. Desestruturação das famílias como unidades produtivas. Então, a base da nossa agricultura, né, no mercado interno é a agricultura familiar. São os produtos que são produzidos, são cultivados pelas famílias. Só que o que acontece? Essas famílias, nessas regiões que passam pelo processo de desertificação, elas acabam sendo obrigadas a sair e, consequentemente, deixam de ser a base produtiva, né? Então a família ela deixa de ser essa base produtiva, porque essa família ela não está mais conseguindo produzir, né? Então, às vezes ela não tem o apoio necessário para conseguir produzir e cuidar do solo. Porque o importante, pessoal, nesse processo todo é quais cuidados eu vou ter com o solo, certo? Então eu preciso trabalhar com a questão da conservação do solo. Quais são as técnicas adequadas? Mas nós temos também consequências
econômicas e institucionais. Quais são as consequências econômicas e institucionais? Primeira, queda na produção e produtividade agrícola. Então, é óbvio, se uma área ela passa pelo processo de desertificação, a produtividade e a produção e a produtividade ela vai cair, tá? Segundo, diminuição da renda e do consumo das populações. Diminuiu a renda, pessoal, é natural que aquela população ela vai consumir menos, né? Primeiro que a própria agricultura praticada naquela área era geradora de renda. Se aquela população ela não está conseguindo produzir, ela não vai ter renda. E aí, consequentemente, eu vou ter uma diminuição do consumo, certo? Desorganização dos mercados regionais, nacionais e do Estado devido à inviabilidade da sua capacidade de prestação de serviços. Então, aquela área, pessoal, ela vai, muitas vezes, tornar-se desorganizada. E aí, essa desorganização ela vai ser um contexto que pode pegar do contexto municipal, né, que é normalmente onde você vai ver o processo sendo sentido de forma mais intensa. Aí vem estadual e até federal, né? Os mercados regionais, eles acabam sendo afetados pelo processo de desertificação. Instabilidade política também, né? Aquela população, ela não está sendo assistida como deveria. Os governos, eles vão ser pressionados para resolver aquela situação. E aí, a confiança, né, que muitas vezes já não anda lá em cima, ela acaba caindo ainda mais, né, quando se fala do contexto político. Então, a instabilidade política torna-se muito intensa em áreas onde há o processo de desertificação. É aquela velha, pessoal. Quando a fome bate, não importa onde, quando, né, a tendência é que a população ela se revolte. Então, isso gera instabilidade política, certo? A União Soviética caiu, um dos motivos foi esse, né? População passando fome. E aí, revolta na certa, ok? Agora, nós vamos ter problemas na área urbana também, né? Consequências urbanas. Por quê? Pessoal, se eu estou tendo um problema no campo e essa população ela está sendo pressionada a sair, para onde ela vai? Para as cidades. E aí eu vou ter os problemas na cidade, certo? Entre esses problemas, eu vou ter o crescimento da pobreza devido a essas migrações, certo? Porque essa população que vai para a cidade, ela não vai com as condições adequadas para, chegando lá, conseguir um local adequado para morar, né? E ter os serviços garantidos. Até porque aquela cidade normalmente não está preparada para receber tantas pessoas. E aí eu vou ter um inchaço urbano, certo? Que aí é um fenômeno que tem ligação direta com o êxodo rural, né? Esse crescimento desordenado das cidades, né? Temos também, pessoal, o aumento da poluição, já que eu vou ter mais pessoas, então a tendência é que eu tenha uma maior produção de poluentes. E também o aumento dos problemas urbanos, desde o déficit habitacional, certo? Déficit habitacional, falta de saneamento básico, falta de serviços de educação, de saúde para atender toda aquela população. Então, esses problemas urbanos, a tendência é que haja um aumento da violência nessas áreas urbanas. E o quarto grupo de consequências, né, são em relação aos recursos naturais. Por quê, pessoal? A tendência é que com o processo de desertificação, eu tenha uma perda de biodiversidade, certo? Eu tenha aí biodiversidade, fauna e flora. Também do solo, né? O solo ele passa por um processo de erosão. E um solo, quando passa pelo processo de erosão, em muitos casos é muito complicado você reverter esse processo, né? E tornar esse solo, como é que eu posso colocar? Com a maturidade para que ele possa ter fertilidade e ele possa ser utilizado, ou ele possa até se recuperar, né?
isso dando o devido tempo para que ele consiga se recuperar. É muito difícil reverter esse processo, o processo de desertificação, certo? Temos a diminuição da disponibilidade efetiva de recursos hídricos devido ao assoreamento dos rios e reservatórios. Então temos também essa problemática. Pessoal, vamos lá, imagina a situação. Eu tenho um rio, eu tenho mata ciliar dos dois lados, nas duas margens. Essa mata ciliar, ela é desmatada, né? Processo de desmatamento, um dos graves problemas não brasileiro, mas mundial, mas que hoje o Brasil é evidência pelo fato de o Brasil possuir a maior floresta tropical do mundo, né? E ter uma grande biodiversidade, né? Fauna e flora. Então hoje o Brasil é o foco, mas o mundo passa por esse processo. Indonésia e Filipinas, a Indonésia tem 7% de sua mata original, mata nativa. As Filipinas, 3%. Então é um problema mundial. Mas hoje o Brasil é o foco porque tem as maiores áreas ainda preservadas de mata nativa, certo? E aí, pessoal, se eu tiro essa mata ciliar das margens do rio, eu vou estar possibilitando que haja uma ampliação do processo de erosão, já que aquela mata ela diminui a intensidade do processo. Se eu retiro, aumenta. E aí entra um outro processo, que é o de assoreamento. Aqueles fragmentos, aqueles sedimentos que estão sendo depositados no rio, acabam acumulando ao ponto de que esse rio ele vai passar pelo processo de assoreamento, né? Aumenta a quantidade de sedimentos e o rio começa a perder a capacidade de levar esses sedimentos até a foz, certo? Então, outra problemática ligada a esse processo. Nós temos também o aumento das secas edáficas, que se dá pela incapacidade do solo de reter água, né? Além disso, nós temos a pressão antrópica em outros ecossistemas. Então, esses problemas acabam sendo consequências do processo de desertificação. Aquele solo não consegue mais reter água. Então, como é que vai ficar a disponibilidade de água para as populações que ali habitam? E até para a questão da fauna e da flora, né? O solo não tem mais essa capacidade de reter água, então não tem a capacidade também de sustentar a vida, certo? E aí nós entramos na desertificação aqui no Brasil, certo? Pessoal, em 2014, o governo brasileiro criou o Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e à Mitigação dos Efeitos da Seca. Lembrando que mitigação é alívio, tá? Então, o programa, né, que ficou conhecido como PAN Brasil, ele tinha um objetivo bem específico. Combater o processo de desertificação, prevenir, né? Primeiro a questão da prevenção. Né? Eu preciso prevenir para que em determinadas áreas que são propensas ao processo de desertificação, elas não passem por isso. E posteriormente, né, as áreas que já passaram por esse processo, tentar recuperá-las. Então, o objetivo é bem específico, combater a desertificação, né, prevenir e tentar recuperar áreas que já foram afetadas por esse processo. E aí, para isso, pessoal, esse projeto PAN Brasil, né, que foi criado com essa finalidade, ele tenta utilizar-se de ações que visam o desenvolvimento sustentável para diminuir também a pobreza, né, a desigualdade social existente nessas áreas e tentar manter a população que habita essas áreas, né? Porque é também importante que essa população ela seja mantida nas suas áreas. E um dado importante, pessoal, é que cerca de 28 milhões de pessoas vivem no semiárido brasileiro, né? Que compreende todos os estados do Nordeste, com exceção do Maranhão, e o norte de Minas Gerais, né? Toda essa área é a área que é conhecida como polígono das secas, onde eu vou ter o clima semiárido e uma vegetação semiárida de domínio, né? Conhecida como caatinga, né? O bioma da caatinga. Pessoal, a partir disso, foi estabelecido que nós temos algumas áreas onde esse processo de desertificação ele está em estágios avançados, certo? Na verdade, são 7 áreas que foram estabelecidas pelo Instituto Nacional do Semiárido. Olha só quais são os núcleos de desertificação aqui do Brasil.
3 deles estão no estado do Ceará, né? São as regiões das cidades de Irauçuba, Inhamuns e Jaguaribe, isso no Ceará. Temos Seridó, que fica entre Rio Grande do Norte e a Paraíba, Gilboés, no Piauí, e Cabrobró, em Pernambuco, né? Essas áreas que são conhecidas como núcleo de desertificação, foi estabelecida pelo Instituto Nacional do Semiárido, certo? E que precisam de um cuidado ainda maior porque já estão em estágio avançado de degradação da terra e, consequentemente, passando pelo processo de desertificação de forma mais intensa, certo? Pessoal, uma característica aí. Essas áreas, elas possuem um clima semiárido, certo? Então, nós estudamos bastante a respeito do Nordeste já, né? E durante esses anos todos, nós discutimos que o Brasil não tem o clima árido, mas essas áreas que estão passando pelo processo de desertificação podem ter uma mudança, passar de clima semiárido para clima árido, tá? Então, isso está acontecendo de forma bem intensa, infelizmente, nessas regiões que foram citadas anteriormente, certo? Os núcleos de desertificação. E quais são as ações humanas que mais causam isso nessas regiões especificamente? Desmatamento. Esse desmatamento, pessoal, principalmente para que a área dê lugar a pastoreio extensivo, certo? Ou seja, criação de gado. Também para a retirada de lenha, de madeira, né, para lenha e para geração de energia, né, infelizmente, era uma prática muito comum aqui no Brasil, mais especificamente no Nordeste brasileiro, das carvoarias, né, os locais onde se produzia carvão, ainda tem, na verdade, onde se produz carvão, né? Então, qual é a mata que é cortada, que é desmatada para isso? A caatinga, tá? Nós temos problemas ligados ao manejo incorreto dos recursos hídricos, né? Há muitos mananciais, muitas nascentes acabam passando por esse processo aí acontece o desmatamento, né, na área ao redor, e aí essa nascente aos poucos ela seca, né? Ela começa a morrer, certo? O uso de defensivos agrícolas também é um dos motivos que está intensificando o processo de desertificação nessas áreas do Brasil. Aí esse processo de degradação produz consequências como redução da atividade microbiológica que agrega matéria orgânica ao solo. Então aquele solo perde totalmente a fertilidade, já que há uma carência muito grande de matéria orgânica. Aceleração do intemperismo físico, que desagrega aquela matriz, né, rocha matriz, e acaba gerando um solo pedregoso, né? Acelerado o processo de evaporação. Pessoal, elevado o processo de evaporação, aquele solo ele vai ficando cada vez com a maior concentração de sais minerais, né? Então o solo ele vai ficando um solo cada vez mais impróprio para a agricultura, por causa desse avanço do processo de evaporação. Eliminação da cobertura vegetal, que acaba reduzindo a biodiversidade, provocando a extinção de várias espécies. Diminuição da quantidade de recursos hídricos, né, provocando consequentemente a escassez de água na região. Já é uma região com certa escassez. E aumento do escoamento superficial, intensificando o processo erosivo. Então a água, como aquele solo ele perde a capacidade de infiltração, de retenção da água, essa água que cai na região, né, em pouca quantidade, mas que cai, ela acaba sendo condicionada a realizar o processo de escoamento superficial, né? Então ela vai escoar para regiões mais baixas. E os reservatórios de água, né, que ficam no subsolo, vão acabar não tendo uma reposição adequada, certo? E aí eu vou ter carência de água.
E por fim, pessoal, uma coisa muito importante que nós precisamos saber é que o processo de desertificação, ele acontece especificamente em climas áridos, semiáridos e subúmidos. Porque nós temos aqui no Brasil, no mundo, né? Mas nós temos aqui no Brasil um processo lá na região sul do país, que é o processo de arenização. É um processo semelhante ao processo de desertificação, mas o processo de desertificação ele acontece em climas, repetindo, árido, semiárido e subúmido. Já o processo de arenização, ele acontece em climas úmidos, tá? Então essa é a diferença básica entre o processo de desertificação e o processo de arenização, ok? Pessoal, foi um prazer enorme estar com vocês, né? O meu muito obrigado e até a próxima. Um cheiro no coração e tchau.